bem-vindas! Nós somos Saraivada de História e a aula de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra, ou Segunda Guerra Mundial, foi travada entre 1939 e 1945 e deixou pelo menos 50 milhões de pessoas mortas. É o grande conflito do século XX, que vai envolver praticamente todos os continentes. Um conflito entre dois blocos de países, o eixo, inicialmente, Japão, Itália e Alemanha, o eixo Tóquio, Roma, Berlim, e os aliados, França, Inglaterra, posteriormente Estados Unidos, União Soviética e o Brasil. Por trás da guerra está a figura de Adolf Hitler, que vai estabelecer na Alemanha o Terceiro Reich, a partir da ascensão do Partido Nazista. O Partido Nazista seria um partido nacionalista. O próprio Hitler admitiu que se inspirou nas ideias de Benito Mussolini, que cria o fascismo na Itália. Então a ideia de um Estado forte, a ideia de combater o avanço do comunismo, a ideia de estabelecer uma superioridade da raça pura. Para ele, existia uma raça pura, a chamada raça ariana. Essa ideia se baseia num princípio que não era propriamente novo, mas que vai ser usado por Hitler e seus seguidores, que é o princípio da eugenia. Bem, a eugenia é uma teoria baseada na genética de que seria possível criar seres humanos melhorados a partir do controle genético dos mesmos, ok? Esses aprimoramentos não seriam, porém, apenas biológicos, mas também sociais, psicológicos, econômicos e culturais. Assim, as ideias da teoria eugênica foram utilizadas largamente para propagar preconceitos e discriminações entre diferentes grupos sociais. As ideias da eugenia apareceram na Inglaterra, criada por Francis Galton, mas foram amplamente disseminadas pelo mundo e utilizadas com diferentes propósitos, inclusive pelo regime nazista, que tanto ficou conhecido, para justificar o extermínio de pessoas judias, causando aí o famoso Holocausto. Tranquilo? Apesar deste ser o exemplo histórico mais conhecido, não é o único momento da aplicação da eugenia como política. Tudo bem? É isso daí. A Segunda Guerra Mundial começa com o avanço dos países do eixo. A Alemanha vai invadir a Polônia, a Áustria e vários países da Europa numa ofensiva conhecida como Blitzkrieg. Apesar do tema ser sério, para descontrair, eu costumo comparar a estratégia alemã do Blitzkrieg a um jogo de Libertadores que você joga em casa. Os primeiros 15 minutos vai todo mundo para cima, e é o caso. A Alemanha vai organizar uma grande ofensiva, o que vai fazer com que ela consiga dominar vastos territórios na Europa, inclusive uma parte da França. Lembrando que existe na França dois governos, o governo que apoia o nazismo e o governo de resistência, de oposição. De todo modo, para que isso fosse possível, para que a ofensiva no Ocidente fosse possível, Hitler, que governa a Alemanha, vai assinar com Stalin, que governa a União Soviética, um pacto de não agressão e neutralidade. Só então Hitler consegue invadir a Polônia e começar um processo de dominação do Ocidente. Porém, não consegue invadir a Inglaterra, já que a Inglaterra é uma ilha e há um embate quase que interminável entre as forças aéreas alemãs e inglesas. E então a Alemanha parte para dominar a União Soviética. A Batalha de Stalingrado é um grande divisor na Segunda Guerra Mundial, o momento que a Alemanha começa a recuar. E progressivamente a União Soviética vai retomando os países do leste europeu. Enquanto isso acontecia na Europa, os Estados Unidos e o Japão travavam intermináveis batalhas
a partir do ataque japonês à base de Pearl Harbor, como represária ao fato dos Estados Unidos ter bloqueado bens e aplicações financeiras japoneses e fornecer equipamentos aos ingleses, adversários do Japão na guerra, os japoneses então atacam Pearl Harbor e a partir daí os Estados Unidos entram na guerra. A União Soviética, que tinha um pacto com a Alemanha, mas pacto esse que foi desrespeitado por Hitler, também entra na guerra. E soldados tremei. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, entra na guerra, com reforço de vovô, o Saraivão. Claro que a guerra não tem essa beleza toda que a gente às vezes quer dar e que a gente vê nos filmes. O Resgate do Soldado Ryan e outros filmes maravilhosos sobre a guerra. Inclusive, o Resgate do Soldado Ryan e outros abordam o dia D, que foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia, e é quando começa a libertação do Ocidente, que estava sob dominação nazista. A Itália havia sido cooptada, Mussolini preso, depois morto. O Japão resistia bravamente, mas os norte-americanos foram lá e acabaram com a guerra, detonando as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E a Alemanha vai recuando, 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 os nazistas vão recuando, e na verdade não se sabe exatamente o que aconteceu com Hitler, mas provável que ele tenha se suicidado e pedido para que alguém desse fim ao seu corpo. De todo modo, a Segunda Guerra Mundial acaba, os países tentam criar uma organização para manter a paz no mundo, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, e começa a Guerra Fria. Importante entender que a guerra não é feita por uma ou duas pessoas. Alguém vende uma ideia e outras pessoas compram. Às vezes a gente tenta colocar Hitler como o único responsável pelo conflito. Existia um grande número de alemães e também de pessoas fora da Alemanha que apoiavam regimes que defendiam a violência, que defendiam a tortura, regimes que defendiam a eugenia. E isso leva o mundo à guerra. Na verdade, num conflito é difícil estabelecer mocinhos e bandidos. Isso fica para as histórias de quadrinhos, fica para o Capitão América, que é a personificação do bem, e enfrenta o Caveira Vermelha, que é a personificação do mal. A vida real é mais complicada. Nós somos Saraivada de História. E até a próxima.